Meus amigos, nós chegamos então à terceira parte sobre a natureza da Constituição. Olha lá, estou falando terceira parte. Estou destacando isso porque no nosso vídeo anterior não apareceu na legenda parte 2, tá certo? Mas aquela lá era parte 2. Parte 1 e parte 2 nós conversamos sobre o pensamento do Hans Kelsen sobre a natureza jurídica da Constituição. Nessa terceira parte, eu começo conversando com você sobre a natureza política da Constituição. E o primeiro pedido que eu lhe faço é, da mesma forma que você associou a natureza jurídica da Constituição ao pensamento do Kelsen, eu quero que você associe a natureza política ao pensamento do Carl Schmitt. Olha aqui no quadro então, vamos ver. Estamos conversando sobre a natureza política de uma Constituição. E o nome que você deve associar sempre que vir natureza política da Constituição é o nome dessa criatura aqui, ó. É o nome do Carl Schmitt. Este nome deve estar associado à natureza política da Constituição. E repara, o que para o Carl Schmitt é uma Constituição? A Constituição é a decisão política fundamental. Decisão política fundamental, Fernando, isso aqui ainda está muito abstrato para mim, ainda não estou conseguindo entender o que é isso não. A Constituição, gente, olha lá, é uma decisão concreta sobre o modo e a forma da existência da unidade política. Fernando, eu não entendo o que é esta unidade política. É fácil, olha, esta unidade política aqui a que ele se refere é o próprio Estado Nacional. Pronto. Tá aqui, de verde e amarelo para você, viu? Pronto. O Estado Nacional, o país, portanto, o Estado soberano, você deve entendê-lo como sendo a unidade política. Uma decisão fundamental sobre a existência, sobre a forma de existir, o modo de existir do Estado Nacional é que é uma Constituição. Está aqui. Para o Carl Schmitt, portanto, aquele conjunto de decisões políticas fundamentais sobre o modo e a forma como vai existir o Estado Nacional, isso é uma Constituição. E nós estamos falando de uma decisão que é eminentemente política. Uma decisão pautada na disputa de poder. É evidente. A sociedade de conjunto para e discute qual é a forma e o modo da existência daquele Estado Nacional e vai expressar isso numa Constituição. A Constituição seria, para o Carl Schmitt, a síntese da decisão política fundamental acerca da existência do país, acerca da existência do Estado Nacional. O resto é firula. O resto, para o Carl Schmitt, não é Constituição, embora apareça escrito aí no texto da sua Constituição. Ih, Fernando, começou a complicar aqui essa história. Como é que o resto não é Constituição, embora esteja na Constituição? É porque o Carl Schmitt, considerando Constituição a decisão política fundamental sobre o modo e a forma do país existir, considera tudo o mais não como Constituição, e sim como lei constitucional. Olha aqui que tem uma diferença, portanto, entre Constituição e lei constitucional. Vamos tentar entender isso? Olha aqui esse outro quadro, veja lá. Pronto. O que é que o Carl Schmitt está chamando? O que é que o Carl Schmitt está chamando de Constituição? Tá aqui, nós já vimos o que é que ele chama de Constituição. Estamos falando daquelas normas que dizem respeito a uma decisão política fundamental. O que é fundamental na forma e no modo do país existir? É fundamental aqui, olha lá, aquelas decisões acerca dos direitos individuais,
aquelas decisões acerca da vida democrática, aquelas decisões acerca dos órgãos do Estado, da organização do poder político. Fernando, está me dando a impressão de que eu já ouvi falar disso daqui em algum lugar. Não estou lembrando direito, mas me é familiar essa conversinha aí. Ainda bem que é familiar, certo? Sabe por quê? Porque isso aqui é a mesma conversa sobre os objetos da Constituição. Lembra disso? Que era objeto da Constituição, que era matéria da Constituição, que era conteúdo, tema constitucional. Os assuntos relacionados ao poder político, à organização e à competência, à finalidade do Estado. Lembram dessa história? Aos direitos e garantias individuais, na verdade, aos direitos e garantias fundamentais. Tudo isso era objeto da Constituição. Pois bem, o Carlos Schmitt está dizendo que tudo isso é objeto de uma decisão política fundamental acerca do modo de existir da República Federativa do Brasil. Tudo isso que tem a ver com direitos fundamentais, com o funcionamento do regime democrático, com a instituição dos órgãos do Estado brasileiro e as suas competências, tudo isso, para o Carlos Schmitt, é a Constituição. Pronto, está aqui. Constituição, normas que dizem respeito a uma decisão política fundamental, ou seja, a uma decisão política sobre os direitos individuais, a democracia, os órgãos, a competência do Estado. E o que ele está chamando, olha aqui, de lei constitucional, que é diferente de Constituição. Tudo aquilo que, repara bem, olha, embora esteja previsto na Constituição, não diz respeito, olha lá, não diz respeito a uma decisão política fundamental. Tudo o que, portanto, está na sua Constituição e não diz respeito aos direitos fundamentais, ao funcionamento do regime democrático, aos princípios republicanos, à organização política do Estado, à sua competência, tudo o mais que está na Constituição e que não diz respeito a isso, para o Carlos Schmitt é apenas lei constitucional. É uma norma constitucional apenas no seu aspecto formal, mas não tem conteúdo de Constituição. Aqui a grande sacada é perceber o seguinte, é perceber que a lei constitucional, veja, ela é uma norma escrita na Constituição, está aqui, ela está escrita na Constituição, no entanto, olha aqui, mas não tem conteúdo constitucional. Uma lei constitucional é um dos dispositivos aí da sua Constituição. Pode folhear a Constituição. Por exemplo, essa Constituição tem um dispositivo que diz que o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, pertence à União. Isso é uma decisão política fundamental sobre a organização do Estado brasileiro, sobre a existência do Estado brasileiro? Não, não é. Não é uma norma que diz respeito a direitos fundamentais, não é uma norma que diz respeito à aquisição e exercício do poder político, não é uma norma que diz respeito à organização e à competência do Estado brasileiro. Portanto, não é Constituição para o Carlos Schmitt. Para o Carlos Schmitt, isso é uma lei constitucional. É uma norma jurídica que apenas sob o aspecto formal pode ser considerada constitucional. É uma norma que está escrita na Constituição, mas que não tem conteúdo, que não tem matéria. O assunto dela não é assunto constitucional. Por isso, leis constitucionais são diferentes de Constituição. Vamos olhar aqui, olha lá.
Como é que o José Afonso da Silva está tratando desse assunto? De novo, ele vai dizer que para o Carl Schmitt, a Constituição só se refere. Então, isso daqui é fundamental, tá certo? Olha aqui, a Constituição só se refere. Constituição só se refere à decisão política fundamental. Portanto, se só se refere à decisão política fundamental, gente, é porque tudo o mais não é Constituição. Tudo o mais, olha aqui, os demais dispositivos inscritos no texto, que a gente chama de Constituição, né? No texto do documento constitucional, todos os demais dispositivos não seriam, a rigor, Constituição, seriam lei. Como é o texto constitucional, então, lei constitucional. Atenção. Falou desta criatura, falou do Carl Schmitt, você deve associar a ideia da Constituição política e no contexto aqui da Constituição política, você deve saber fazer a distinção entre o que é uma Constituição e o que é uma lei constitucional. Veja bem, numa prova, se você encontrar a expressão lei constitucional, já fique sabendo que estão falando do raciocínio do Carl Schmitt. Fique sabendo que já estão conversando com você ali sobre uma natureza política da Constituição, uma concepção política da Constituição. Encontrou na prova esta expressão, lei constitucional. Encontrou na prova um item que fala da dicotomia entre Constituição e lei constitucional. Não se desespere. Estamos falando do Carl Schmitt, estamos falando de uma natureza política da Constituição. E aí ele separa alhos de bugalhos, tá certo? Ele vai dizer que Constituição é aquela decisão política fundamental sobre a existência de um Estado nacional, sobre a existência daquilo que ele chamou de unidade política. O que ele considera, então, ser uma decisão política fundamental? As decisões acerca dos direitos e garantias fundamentais, as decisões acerca da forma de aquisição do poder político e do seu exercício, portanto, o regime democrático, os princípios republicanos que informam a administração pública, a definição dos órgãos do Estado e da sua competência. Isso é fundamental para determinar como vai existir um Estado nacional. Isso, portanto, para o Carl Schmitt é Constituição, decisão política fundamental. Tudo o mais que estiver dentro do texto constitucional, para o Carl Schmitt é apenas lei constitucional. Não sendo decisão política fundamental, não merece o nome de Constituição. É constitucional, porque está dentro do texto escrito, do texto formal, mas é lei constitucional. Você pode, numa classificação quanto ao conteúdo das normas constitucionais, dizer o seguinte, olha, para o Carl Schmitt, Constituição é formada apenas pelas normas materialmente constitucionais. O conjunto das normas cujo conteúdo é inerente à organização do poder político, para o Carl Schmitt, é Constituição. Normas materialmente constitucionais formam a Constituição. Já aquelas normas que estão inseridas no texto constitucional, mas que não tratam de assunto, de matéria, de conteúdo constitucional, aquelas que a gente chama de normas apenas formalmente constitucionais, estas aí o Carl Schmitt chama de leis constitucionais. E é isso.
No nosso próximo vídeo, nós já discutimos na quarta parte da natureza da Constituição o raciocínio, o pensamento, a concepção de um outro autor, uma outra natureza da Constituição. Até lá!